Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 9 de Abril do ano da graça de 2020. O meu nome é Quimio Lourenço e esta é a penúltima edição desta semana. Eu estou particularmente excitado hoje porque, entre aspas, porque nós estamos na véspera de um fim de semana prolongado, não é? Fim de semana da Páscoa, sexta, sábado e domingo. Pois, nós estamos em fim de semana prolongado há muito tempo já. Portanto, deve ser aqueles poucos momentos da nossa vida em que não ficamos particularmente entusiasmados com um fim de semana prolongado à frente. Bom, quer dizer, nem todos, não é? Verdade seja dita, nem todos. Que ainda há gente que excita com estas coisas. Olha, foi aquela maltinha toda. Antes de prosseguir, deixa-me lá ver se está tudo bem com som e imagem. O Henrique Silvestre diz que sim, portanto podemos seguir. Bem. Não são todos, não é? Porque uma parte daquela maltinha ontem que fez fila na Ponte 25 de Abril e na Ponte Vasta Gama, essa maltinha não está neste grupo. Eles ainda continuam a excitar-se com os fins de semana prolongados, nomeadamente deste da Páscoa. Ontem houve uma pessoa que eu conheço que me disse que ia mesmo para fora porque tinha planeado estas férias há muito tempo e que inclusive já tinha pago uma referência ao hotel ou ao resort ou lá onde é que ia ficar no Algarve. Eu fico sempre muito entusiasmado com estas coisinhas, entre aspas, não é? Porque constato que realmente aqueles elogios que o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e mais não sei quantas pessoas fazem, os portugueses em geral, são exagerados. Sinceramente, são exagerados. E eu acho que estas coisas só acontecem porque alguém anda para aí a dizer que não, já podemos ter chegado ao Planalto. O pico se calhar já passou em março. Nós ainda estamos a 9 de Abril, estamos a dizer que passou em março. Não é? E se calhar dentro de pouco tempo começamos já a tratar do regresso faseado das pessoas à economia, à sociedade, às escolas e não sei das quantas. A malta anda a passar este cenário de moderado otimismo e as pessoas sentem-se com justificação moral para fazer as coisas que a gente viu ontem. Eu ontem vi isto com os meus olhos. Não só a fila para a ponte 25 de Abril, fiz questão mesmo, para tirar... Ou então hoje em dia com fake news ou não sei quantos, é uma chatice. Então, e lembro-me de ter tido que ir ao Parque das Nações por motivos profissionais, inadiáveis, e estar a ver aquele espetáculo que foi aquela bocinha da ponte Vasta Gama para a frente, estava tudo parado. Portanto, enquanto há a malta a expor-se aí nos hospitais e a matar-se por nós, a malta faz estas coisas. Sim, senhor. Consciência cívica, é assim que a gente chama isto. Bom, então, olha, hoje temos aqui coisas muito importantes para falar. Fique por aí, ok? Só um pormenor. 17 horas, Think Tank. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar, Emoamem. Vamos analisar a atualidade, não só o que está a passar no Eurogrupo, que é uma coisa gravíssima e importante, já vamos falar disso, mas também sobre a situação política em si. 17 horas, não se esqueçam. Segundo ponto do período de história do dia de hoje. A UGT, vi hoje no Jornal Público, admite rever os aumentos na função pública para 2021. Eu recordo às pessoas, aqueles mais distraídos, que o Governo decidiu atribuir à partida, decidiu no final do ano passado que não iria deixar de haver aumentos salariais esta legislatura, em nenhum dos anos no Estado. Você recorda-se o que eu disse na altura. Isto é eminentemente político. Não é de bom gestor. Porque você, quando diz às pessoas assim, esta legislatura não vai haver problemas, vai haver sempre aumentos, das duas uma, está a mentir ou é nécio. Porquê? Porque você não sabe o que vai acontecer. E nunca, em momento algum da nossa história económica recente, isso foi tão evidente como agora. É que nós não sabemos o que vai acontecer, agora ficamos a saber. E, portanto, não é possível ter aumentos salariais em 2021. Aliás, não devia ter havido em 2020. O que o GT diz é que está disposta a repensar. Hã? Está disposta a repensar? Rapazes da UGT, vocês nem sabem o que lhes vai cair em cima daqui a umas semanas, ok? Deixem-se de tretas. Não pode haver aumentos em 2021, como não devia ter havido agora. Mas vamos ao segundo ponto. Pior que a UGT está a CGTP. Ainda ontem falei dela, como sabe, tenho um carinho especial pela Isabel Camarinha,
que é aquela funcionária que entra aos 19 anos na CGTP para os quadros da CGTP e vai por lá até aos 60 anos, sempre na CGTP. Sim, senhor. Ela deve perceber imenso da atividade empresarial. Esta senhora e a sua central sindical / correio de transmissão do PC. Não, eu não tenho medo de chamar nomes, ok? Não tenho medo de chamar os bois pelos nomes, como vocês já perceberam. Correio de transmissão do PC diz que nem pensar. Em 2021 tem de haver aumentos salariais. Oh, Isabelinha, a menina ainda nem sabe que lhe vai cair em cima. Espera umas semanitas que é para perceber, ok? E espera mais uns meses. E depois a menina vai perceber o que é a economia. Eu adoro malta que passa a vida a sonhar com ideologias. Normalmente quando bate com as fuças na parede é que percebe. Eu acho que esta malta dos sindicatos está mesmo à beira de perceber isso. E a malta do governo também. Ponto seguinte. O Fisco perdeu mais um processo naquela sua campanha / teimosia de insistir que um carro que é importado de fora, de outro país da União Europeia, vem para Portugal, tenha 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, paga sempre o ISV como se fosse um carro novo. Esta malta do Fisco é uma coisa fantástica, sim senhor. Pá. Tem um raciocínio apuradíssimo, coisa científica. Fica aqui um elogio para o raciocínio científico da malta do Fisco e fica um elogio ainda maior para o tribunal que está a pôr na ordem. Perdeu mais um processo. Ok? Ó pessoal, vejam lá se ganham um juízo. Ponto seguinte. Admissão de Mauro Ferrari, o Chief Science Officer da União Europeia, apresentado antes de ontem. Eu era para ter falado disto ontem, não falei porque não tive tempo. E assim como amanhã vou comparar o processo de atribuição de ajudas às empresas em Portugal e na Europa e nos Estados Unidos. Com um caso concreto. Então lá vamos. Missão de Mauro Ferrari. Mauro Ferrari, perdão, era aquela pessoa que dirigia o European Research Council, acho que é assim, Conselho Europeu de Investigação. É uma espécie de Chief Science Officer. Este indivíduo chateou-se com a Comissão Europeia, com tudo aquilo que está à volta em Bruxelas, nomeadamente burocracia, por causa da forma como a Europa reagiu à pandemia. É natural. Um cientista e com a qualidade de Mauro Ferrari só podia ficar incomodado com aquilo que é a forma como a Europa está a lidar com isto. Isto é muito mau sinal. É mesmo muito mau sinal. Significa que nós estamos a ter, por parte de pessoas competentes, a prova de que a Europa está a dormir na forma. Mas eu suspeito que vai acordar daqui a umas semanas. Quando vir os indicadores económicos, a malta vai se assustar e vai acordar. Você quer uma aposta comigo? Bom. Ponto seguinte. Neste período notório do dia, a imprensa, sim, o meu setor, quer apoios do Estado por causa desta crise. Vou-lhe dizer só uma coisa. Esta crise é desculpa, porque a malta já queria apoios mais cedo. Ok? Não, nem todos, é verdade, e temos de fazer essa justiça. Nem todos, mas uma parte do mundo da imprensa, eu não digo só jornalistas, digo mesmo o patronato, quer ajudas do Estado. Eu vou-lhes dizer uma coisa. Isto é a sentença de morte da imprensa que vai ser assinada pela própria imprensa. Ok? As pessoas não se podem esquecer que os leitores, tal como os eleitores, não são estúpidos. E eu não tenho dúvida nenhuma que a imprensa meter-se com o Estado, ir dormir com o Estado nisto, é uma sentença de morte. Porque a independência, que já não é grande neste momento, vai sair ainda pior. Você vai se lembrar destas palavras e muitos dos meus colegas também. Daqui a uns tempos. Vamos então à agenda de hoje. Eu vou ser muito chato hoje, mas mesmo muito chato. Nomeadamente no meu ponto. Ok? É assim. O Estado, o Ministério da Cultura, decidiu assinar um acordo para fazer... Deixa-me lá ver se eu não falho no nome, ok? É importante não falhar no nome. Para fazer um TV Fest. Um festival de música pela televisão. Segundo li nos jornais, porque... Eu pensei que isto fosse fake news, a sério. Pensei que fosse fake news. Eu desejo mesmo que no final desta conversa alguém me diga assim, não, Camilo, isto é mentira. Ok? E então que essa parceria do Ministério da Cultura com a RTP, que vai dar origem ao TV Fest, vai levar
à televisão cantores como Fernando Tordo, nem não foi este que fugiu durante o período da Troika. Foi. Fernando Tordo, Marisa Liz, Ricardo Ribeiro e Rita Guerra. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu desejo mesmo que eu esteja enganado e que isto seja fake news, quem me mandou isto. Mas como existe a possibilidade de não ser fake news, Bom, é que parece que não é mesmo mentira, porque estava agora aqui só a fazer mais uma pesquisa para confirmar. Está na RTP, está no Observador, está no Blitz, portanto, não é mentira. Então vamos lá, isto. Eu já sabia que não era mentira, já tinha confirmado, mas enfim. Então vamos lá. Vamos ver se eu percebo. 1 milhão para fazer um festival em que os cantores vão estar ali na televisão a cantar para nós. 1 milhão de euros. Isto é para ser um mês. Parece que pode-se continuar. Eu sei que a Ministra da Cultura é uma das maiores lobbyistas que este país tem. Eu sei que António Costa adora viver de bem com certos lobbies, nomeadamente estes lobbies aqui, pseudo-cultura. Mas o que eu tenho para lhe perguntar a si é o seguinte. O Governo não tem dinheiro para estourar na saúde neste momento, na educação, e tem dinheiro para estas marmeladas? Eu ia dizer um nome muito feio. É isso? Deixe-me fazer mais uma pergunta. O Ministro da Economia diz que não tem dinheiro para apoiar os sócios gerentes de empresas que sofreram e vão sofrer uma quebra brutal da sua atividade. Eu vou recordar. Quando se criou o layoff, havia dinheiro só para o layoff. O layoff é de trabalhadores. E eu perguntei ao Ministério da Economia, então e os outros, os sócios gerentes? Esses têm outro regime, não caem no layoff. Qual é o outro regime? Vão ter puxado ajudas. Quais ajudas? As que já existem. Quase zero. Como alguém no Parlamento resolveu levar à votação uma proposta de lei para ajudar também os sócios gerentes, inventaram uma coisa que não tem ponta para onde se pega. Sim, já percebeu, eu estou a criticar o Ministro da Economia. E o Governo em geral. Merecem porque eu tive o cuidado de fazer estas perguntas todas durante vários dias e a perguntar se não ia mudar de opinião. E agora, como me disseram que não vão mudar de opinião, eu é que não vou mudar de opinião. E agora vou criticá-los. Então é o seguinte. O que é que se inventou? Para aqueles que estão na situação de sócios gerentes, se as empresas tiverem primeiro ponto. A faturação não pode ser superior a 60 mil euros. Mas desculpem lá. Eu já expliquei isto aqui. Mas porquê é que não é 70? Porquê é que não é 80? E já agora, o Ministério da Economia não tem noção que a faturação num certo setor pode ser esta e noutra esta e depois no outro aqui? Não tem noção? Tem! Qual é o problema do Ministério da Economia e do Ministro da Economia? É que não tem dinheiro. Eu percebo, não é? Quando se diz isto, são 400 e tal mil pequenas e microempresas e o diabo 4. Se fôssemos apoiar todos, não tínhamos massa. Sim, senhor. Eu aceito isto se não tiver poucas vergonhas como esta. Não é? Que em pleno período de crise, financeira que vem aí, que vamos ter uma crise financeira, como é que o Governo estoura dinheiro? Isto é de estourar dinheiro. Não tem outro nome. É estourar dinheiro. Percebe? Do contribuinte nisto. Só uma questão. Não foi o Primeiro-Ministro que disse numa entrevista assim que o dinheiro não é meu do contribuinte? Então, o Primeiro-Ministro vai dispor do dinheiro do contribuinte para fazer uma vergonha como esta? 1 milhão de euros? Desculpe, quantos ventiladores compram 1 milhão de euros? Quantas máscaras cirúrgicas compram 1 milhão de euros? Quantas enfermarias com quartos de pressão negativa compra 1 milhão de euros? Quantos apoios sócios gerentes de empresas pequeninas que pagam os impostos para o Sr. Primeiro-Ministro ter o seu salário, e os ministros e os deputados, quantos salários de sócios gerentes pagam 1 milhão de euros? Percebe? Isto não é aceitável. E já agora eu tenho um desafio para si. Não sei se já lhe está algum abaixo-assinado, se não. Mas você que está aqui a ver isto, se quiser mostrar que a sociedade civil funciona, faça um abaixo-assinado e force o Governo a desistir desta vergonha. Porque isto é inadmissível. Bom, vamos ao ponto seguinte. Então você perguntará, mas espera aí, não tem dinheiro e tal, mas como é que os gajos fazem aquela vergonha daquele apoio aos sócios gerentes das empresas? Eu vou-lhe explicar porquê. Sabe qual é que foi o raciocínio do Governo e do Ministério da Economia?
foi aquelas pequenas atividades em que as pessoas não querem passar recibos verdes e criam uma empresa. Como se isto fosse um crime. Não é um crime. É uma empresa em nome individual. Sabe porquê? Porque a própria lei prevê isso. Porque não faz sentido ter recibos verdes a partir de certa faturação. Ora, é a lei que dá isto. Que culpa é que as pessoas têm de ter criado uma empresa por causa disso? Sabe qual é que é a fotografia desta malta aqui? Sabe qual é a fotografia? Os motoristas da Uber. Percebe? São os motoristas da Uber. Por isso é que fizeram esta alteração. E tiveram-se marimbar para todo o resto da malta. Todos o resto da malta, sócios, gerentes, pequenas e médias empresas e microempresas, tiveram-se a marimbar para eles. Fotografia. Motoristas da Uber. Tiveram que criar a sua empresinha para poder ter seguros, para poder não sei quantos, porque os patrões, os donos das empresas obrigaram e tal. Percebe? Epá, isto não é política, percebe? Isto não é política. Isto é populismo rasca. Está a ver? Houve alguém que escreveu aí com toda a razão. Há 1 milhão de euros para isto e não há... E depois paga-se 6 euros e 42 por hora aos enfermeiros? É isso? Contratos de 6 meses. É isso, é? Bom, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu nunca vou votar num governo assim. Nunca vou votar num partido assim. Esta é uma das primeiras razões que nunca votei no PS, percebe? É porque isto é um insulto. É um insulto ao mais humilde dos portugueses. Há outra razão que me faz nunca votar no PS. Eu vou-lhe explicar amanhã. Porque eu acho... E estou interessado caladinho a ver se a sociedade civil acorda. Tem a ver com a habitação. Ok? Mas vou falar isso amanhã. Mas fica já com esta certeza. Isto, para mim, é aquela machadada na credibilidade de qualquer partido e qualquer governo. Eu nunca votarei num governo e num partido que me faça uma brincadeira destas. Chame-se PSD, CDS, PS. Bom, nos outros não voto de certeza. Ponto final. Mas em circunstância nenhuma. Mas pronto. Estes três, nunca votarei neles enquanto fizerem marmeladas destas. Agora foi o PS. Eu garanto-lhe uma coisa. Isto é a sentença de morte do PS junto de muitos eleitores. E a da manhã, que vamos falar amanhã, será outra. Bom, ponto seguinte. É assim, eu compreendo que haja lobbies. Mas é assim, não me peçam para estourar 1 milhão de euros do meu dinheiro de contribuinte, percebe? Em porcarias destas, quando a gente vê hospitais e vê educação que não tem meios neste momento. Nós estamos perante uma emergência e o Governo gasta 1 milhão de euros num TV Fest. Isto não é aceitável. Desculpem. Eu hoje apetecia-me dizer palavrões, mas apetecia mesmo, percebe? Bom, porque eu ontem pensei que estivéssemos a brincar quando vi esta brincadeira. Bom, quero ver porque é que eu estou chateado. É que no norte do país, olha, não sou eu que digo, percebe? A malta tem a vez a mania que eu tenho mau feitio e que gosto de insultar a malta e o diabo 4. Não, olha aqui. Manchete Jornal de Notícias, não sou eu. Testes adiados 2 semanas no norte do país por falta de material. Percebe? Tiveram que pegarem doentes do hospital de Aveiro para levar para outros hospitais porque não havia ventiladores. E a gente, com isto, vai gastar 1 milhão de euros em TV Fest e coisas do género. Epá, desculpem lá. Quem é que a Ministra da Cultura pensa que é? Quem é que o Primeiro-Ministro pensa que é? To get away with this, não é? Quem é que eles pensam que são por acharem que podem fazer estas coisas em momentos de crise, percebe? Quando o país está na situação em que está. E vai estar pior. Você vai descobrir daqui a uma semana que tem centenas de milhares de pessoas desempregadas, percebe? Você vai descobrir daqui a 1 mês ou 2 que está a ter um buraco monumental. Você vai descobrir daqui a 1 mês ou 2 que o PIB vai cair mais 10%. Percebe? E você vai descobrir daqui a 2 meses ou 3 que a sua dívida pública vai disparar para cima de 125% do produto interno bruto. Percebe? Você vai descobrir isto daqui a umas semanas. Deve ser por isso que estão a fazer tudo agora. Está a perceber? Que é, gasta à vontade, faz aí os favores todos aos lobbies, enquanto não vem a má notícia. Está a perceber? Epá, é um país que está nesta situação, que anda a pedir lá fora, como vamos ver a seguir, que faz estas marmeladas. Não é aceitável. Acorde. Acorde, sociedade civil, acorda. Estão-lhe a comer as papas na cabeça. Percebeu? Bom, vamos lá para o ponto seguinte. A Ministra da Agricultura disse ontem que era uma reivindicação da CAP. Eu ouvi o engenheiro Eduardo Oliveira Sousa dizer isto há semanas. Ele até me disse-me isso ao ver na entrevista que deu à Cor do Dinheiro, que gostava que o pessoal que está em layoff fosse trabalhar para a agricultura. Eu também gostava.
há duas coisas que eu não percebi. Primeiro, a Catarina sabe disso, porque a ministra ontem veio dizer que afinal o governo estava a pensar nisto. A pergunta que eu faço é, a Catarina sabe? Espera aí, quando foi da história dos desempregados, para ir limpar florestas, o Louçã e aquela gente tinha toda meteu-se em trabalhos, a dizer que não seria impossível, que era uma falta de respeito pelas pessoas e tal. Como se as pessoas não devessem entregar à sociedade aquilo que se lhe está a dar a elas, que é um apoio, uma prestação de desemprego. Desculpe, deixem-me só perguntar uma coisa. A Catarina sabe que a ministra disse isto? Sabe o que é que vai acontecer com esta brincadeira? Isto é tudo show-off. Não vão pôr ninguém em lay-off a trabalhar na agricultura. Não vão, pode ter a certeza. Porque você deixa. Percebe? Porque você deixa. Ponto 5. A Holanda, já falámos sobre isto aqui ontem, porque havia um impasse. Agora vamos analisar isto em concreto. Ok? Eu não expliquei ontem tudo, não tinha a certeza, mas depois fui investigar. E os jornais estrangeiros realmente são muito melhores do que os portugueses nestas coisas. A gente em Portugal encanta-se com as coisas de fachada. Olha com os TV Fest e o Diabo 4, percebe? Lá fora a malta vai ao fundo. Talvez explique um bocadinho o estado lamentável em que está a imprensa portuguesa. Não quer dizer que não haja exceções. Ok? Há exceções e boas. Mas vamos lá ao assunto. A Holanda veio dizer ontem que tem duas condições. Por isso é que não houve acordo no Eurogrupo. A primeira condição é assim. Olha, Corona Bonds não há. Segundo, dinheiro do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é o Fundo de Socorro do Euro, há. O que for preciso para tratar a crise sanitária. Ou seja, a crise de saúde. Para o resto, vai haver condições. Isto é, quando quiserem dinheiro para o resto, a gente vai dizer, se fizerem isto, aquilo e aquilo outro. Itália, não! Põe-se a Itália de um lado e a Holanda do outro. Ok? Aquilo vai acabar por se resolver. Mas você já viu... Diga-me uma coisa, se você fosse holandês, não faria a mesma coisa. Sabe porquê? A Itália precisa de uma pipalhão de massa para não ter um problema de dívida pública, para não ir à falência, percebeu? E agora diga-me uma coisa, a culpa é dos holandeses? É dos portugueses? É dos alemães? Não é. A culpa é dos italianos. Passaram os últimos 10 anos a fazer zero. Percebe? Dinheiro para a saúde, ótimo, acho muito bem. Deem o que for preciso. Para outras coisas, não. A Itália quer a massa, percebe? Para ter um bailout sem lhe chamarem bailout. Porque não quer ter chatices com o eleitorado. E agora veja. Guess what? Pedro Sánchez, António Costa combinaram tudo com o Sr. Conte para fazerem esta frente sulista. Já percebeu porquê? A Espanha também vai precisar. Tem uma dívida pública menor que a nossa. Mas dá-lhe jeito também ir na enxurrada. E a Portugal, então, grande sarilho. Está a ver? Só que há, felizmente, há gente que tem olho. E não está aqui a comer. Não gosta que lhe comam os papas na cabeça. A gente pode condenar os holandeses? Não. A gente pode condenar a grosseria, como que o Sr. Hoekstra, já disse aqui, falou do assunto. Dos Corona Bonds. A gente pode condenar a Holanda se disserem assim, não há dinheiro para a saúde. Isso não é inadmissível. Para a saúde tem de haver dinheiro. Para a história da Covid-19 tem de haver dinheiro. Percebe? Porque não é um problema da Holanda, nem da Itália, nem de Espanha, nem de Portugal. É de todos. E porque isto atingiu todos da mesma maneira. Para isto tem de haver dinheiro. Agora, para o resto, não. E, portanto, palmas para os italianos, para os holandeses, que tenham coragem de pôr os pontos nos is. Dava jeito que houvesse em Portugal gentinha, com eles no sítio, para explicar isto. Eu ainda não vi a imprensa explicar isto em termos de clareza suficientes para as pessoas perceberem. Ainda não vi os prezados analistas que vão à televisão todos os dias dizerem isto, nomeadamente os Marcos Mendes e por aí. Não vi. Está tudo com medo, não é? A direita tem medo de dizer estas coisas. Pois é, a direita socialista pactua com esta gentinha toda. Sabe o que é que a Holanda quer e os outros países? É assim, para a saúde vai haver dinheiro, para o resto, vocês querem dinheiro, vão ter que cumprir aqui um receituário. Sabe qual é o problema do Dr. Costa, do Dr. Sanches e do Dr. Conte?
é que olham para isto e dizem, pá, o eleitorado vai-nos chamar que isto é austeridade. Pois é, mas é mesmo. Mas é mesmo. Porque a gente não põe estas brincadeiras em ordem sem reformas. E nós não fizemos reforma nenhuma em 6 anos. O Sr. Costa lá está. Ou 5 anos e meio, ou lá recupar. Ok? É este o problema. Sim, put it simply. Simple. And blunt é mesmo. É só isto. Não é preciso mais para explicar a história. Bom, vamos à história dos presos. Vão quase 2.000 presos para a rua. Ou mais do que 2.000 presos. Eu ontem estava a ouvir o debate sobre aquilo e epá, eu fiquei alucinado com esta Ministra da Justiça. Que não sei o quê, o país não é assim, vai proteger as pessoas. Espera, ó Sr. Ministra, a senhora quer proteger presos, mas não se esqueça que há uma população cá fora que é muito maior que os presos, que também tem que ser protegida. Eu acho que esta mulher pirou. A sério. Eu não me oponho a que saiam presos. Primeiro, não podem ser todos. Segundo, é assim. Quem vai sair por uma questão de saúde tem que lá voltar depois. Não vão é dar perdões de penas e acabou, vai por ali fora. O que eu achei interessante foi aquela Tancinha. Sabe quem é a Tancinha, não é? A Constância Urbano de Sousa. Aquela que fez aquela péssima figura enquanto foi Ministra da Administração Interna. Não é? Aquela fulana ontem, a falar no Parlamento, que dizia assim, pois, mas mandar as pessoas para casa não há meios eletrónicos. A sério? A Tancinha acordou agora? A Tancinha não foi Ministra da Administração Interna? Portanto, a burrice é dela. Ela é que falhou ou não? Já agora é assim, espera aí. Arranjaram dinheiro para ir comprar ventiladores assim tudo a correr. Não podem arranjar dinheiro para comprar pulseiras eletrónicas? Agora vão libertar as pessoas porque uma questão de saúde? Desculpa, as pessoas cometeram crimes ou não? Estão a cumprir penas ou não? É este o critério. O resto é conversa. O resto é estupidez da Ministra da Saúde, estupidez da Tancinha, percebe? E estupidez do Governo em geral. Se as pessoas cometeram crimes, não se põe pessoas na rua só por causa daquela razão. Porque nós podemos ter o resultado ainda pior, que é se aquela malta sair e for cometer crimes. Quem é que vai responder por isto? É a Ministra da Justiça? É? Vai ser levada a tribunal por isso? Esta malta perdeu o juízo, pirou completamente, percebe? Bom. Último ponto. Porque, entretanto, vou deixar a frase da semana para amanhã, já não vamos ter tempo. Ontem ficámos a saber que o Rui Pinto vai ficar em liberdade condicional nas instalações judiciárias. Eu também acho que é melhor, senão limpa-lhe o cepo. Digo eu. Bom, mas qual é que é o ponto? Parece que ele fez um acordo com a polícia, com a justiça. Que é assim, eu ajudo-os com aqueles passwords dos outros discos que ele tem, que não são disquetes, são discos. E para dar acesso à judiciária, eu acho muito bem que a judiciária faça estas coisas, e a justiça, por uma razão muito simples. Pode ir pegar naquilo que lá está. Não pode utilizar aquilo, já disse aqui. Aquilo é crime. O que o Rui Pinto fez foi crime. Ok? Não vale a pena dar a volta a isto. Agora, pode-se pegar naquilo e fazer outras investigações. E eu acho muito bem. A única pergunta que eu tenho para fazer é esta. Então, mas o Rui Pinto, há dias ou há semanas, jurava que não ia colaborar com a justiça. E que ele estava preso, que era injusto, que ele era um preso político. Lembra-se? Afinal, parece que não é preso político. Eu fico contente com isso. Saber estas coisas, que as pessoas depois acabam por admitir estas coisas, percebe? Bom, já chegámos ao fim da conversa de hoje, eu não vou abusar, não vou passar 30 minutos. E já estamos a abusar em férias, não, nesta reclusão voluntária, com os 30 minutos, normalmente o programa tem como máximo 20 minutos. Deixe-me só lembrar-lhe que às 17 horas vai haver mais uma brilhante intervenção de Jorge Marrão e Joaquim Aguiar no Think Tank. O programa da semana passada tem mais de 120 mil views, é uma coisa brutal, ok? Só para podermos agradecer o seu apoio. Hoje, o motivo de beneficiar esse programa não vai ser menor, vai perceber porquê depois. Para você que está a ver que são 6.500, não, 6.600 pessoas, 6.700 pessoas. Mais os que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 17 horas.